Que a paz e a graça do nosso Senhor estejam conosco, irmãos. Eu estarei trazendo um estudo aqui hoje, voltando lá naquele estudo que a gente fizemos sobre as trombetas, as taças, aquele círculo ali, amém? E eu vou trazer a sexta trombeta. Eu vou ensinar a sexta trombeta ligando ela dentro das taças. E eu vou usar dois profetas também, amém? Vou usar dois profetas para eles falar o que há de acontecer ali dentro daquelas taças ali, amém, irmãos? Por que o foco desse estudo aqui? O foco tem uns irmãos que eles pensam que quando tocar a primeira trombeta, todo o povo já está selado, amém? Quando no início da primeira trombeta, todo o povo já está selado. E eu vou usar dois profetas para mostrar que não vai estar selados. Nas trombetas, o povo estará chamando o povo para ser selados. O fim mesmo, se você for notar mesmo, é depois que as testemunhas do Senhor morrem, quando entra a sexta trombeta. Amém? Porque a sexta trombeta, ela já é, irmão, um julgamento. Amém? Já é o Senhor Deus julgando o povo que rejeitou a sua palavra. Amém? Então nós vamos estar falando isso. Lá no final, eu vou estar usando os dois profetas. Amém? Vou usar dois profetas aqui, Amós e Ezequiel. Amém? Dois profetas que vai falar diretamente das taças. Amém? Diretamente das taças, e você vai ver que elas estão ligando na sexta trombeta. Amém? Esses dois profetas, eles falam diretamente dessas taças. Só que nós temos que prestar atenção. Amém? Eu vou precisar que vocês prestem atenção. Vou tentar fazer esse vídeo bem pequenininho mesmo. Amém? Só que nós vai ter que ler coisas, viu? Muitos. Então vamos aqui. Vamos ler Apocalipse capítulo 9. A qual disse ao sexto anjo, que tinha a trombeta: soltai os quatro anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano de e fim de matares a terça parte dos homens. A intenção desses anjos aqui, eles são soltos para quê? Para matar a terça parte dos homens, amém? E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200.000, e ouvi o número deles. Ele ouviu, e assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam. Tinha croácia de fogo e de jacinto e de enxofres, e as suas cabeças e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre, porque esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas são semelhantes à serpente, e têm cabeças, e com elas danifica. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorares os demônios e os ídolos de ouro e de prata, colocar aqui mais para frente para os irmãos verem, e de prata, e de bronze, e de pedras, e de madeiras, que não podes ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Você vai ver que esses anjos, que eles são soltos aqui, amém? Que tem um exército que ele controla, que ele manda em cima, que eles montam em cima desses cavalos. Você vai ver que esse exército aqui mata a terça parte dos homens, e os homens que sobrevivem, porque aqui você está vendo que tem homens que sobrevivem depois do ataque deles, o que acontece? Eles não se arrependem.
Amém, irmão? Eles não se arrependem. Como eu já falei aqui um pouco dessa serpente, que vai lembrar também de Jeremias, capítulo 8, o versículo esqueci, que Deus há de jogar serpente no meio do povo, que ninguém consegue abrasar, parar essa serpente, amém? Eu não vou falar desse ponto, mas eu vou falar desse ponto aqui do capítulo 20. Amém? Vou usar esse capítulo 20 porque nele nós vamos achar muitas coisas. Você vai ver que vai falar que e os homens que não foram mortos pela estas pragas, amém? Eles não se arrependeram e não largaram as suas obras, amém? E isso vai lembrar também das taças. As taças vai acontecer as mesmas coisas, amém? Chegando aqui nas taças, Apocalipse 16, você vai ver que quando elas derramadas, elas são derramadas sobre quem? Apocalipse 16. E ouvi vinda do templo uma voz, uma grande voz de que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chagas má e malignas nos homens que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Você vai ver que essas pragas derramadas sobre quem? Sobre aqueles que tinham sinais da besta e também que adorava a sua imagem. É sobre elas, essas pragas vai derramar sobre eles. Amém? Você vindo aqui no capítulo, no 16, versículo 9, vai estar escrito assim, ó. No versículo 9 vai estar escrito assim, ó. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemavam o nome de Deus, que tem o poder sobre esta praga, e não se arrependeram para ele dar glória. Primeiramente, não o quê? Não se arrependeram, irmão. Para o quê? Para dar glórias ao Senhor. Eles não se arrependeram. Mesmo vindo as pragas, não se arrependeram. A mesma coisa que vai falar na sexta trombeta. Na sexta trombeta vai dizer que os homens o quê? Não se arrependeram das suas feitiçarias, não se arrependeram das suas obras. Amém? Vamos aqui para o versículo 11 de Apocalipse 16. E por causa das... quando vai vir aqui a quinta taça, amém? Vou ler o 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Você está vendo que agora está começando a ficar o quê? Tudo escuro. Amém? Tudo escuro. Na quarta praga é usado o sol para queimar os homens, amém? É usado o sol para queimar os homens. Só que aqui você vai ver que ele vai falar, e por causa das. Aqui já é escuridão, amém? E uma grande dor que eles sentem, que é ao ponto deles morder até a própria língua. E por causa das suas dores e por causa das suas pragas, blasfemava ao Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Eles não se arrependeram da obra deles, irmão. Amém? Eles não se arrependeram. A mesma forma, voltando para a sexta trombeta, eles não se arrependeram. Amém, irmãos? Eles não se arrependeram. Beleza. Quando você entende que essas taças, irmão, a igreja vai estar aqui ainda, porque ainda não é o dia do Senhor. Aqui, irmão, Deus está fazendo sim juízo contra aqueles que colocaram a marca da besta, mas esse não é o juízo, o dia do Senhor. Amém? O dia do Senhor, irmão, é o lago de fogo. O Senhor vem, é o grande dia do Senhor. Todos esperamos esse dia. Aqui não é o grande dia do Senhor. Amém? Aqui é a ira do Senhor. Amém? Aqui é a ira. Quando vem tocando as trombetas, na sexta trombeta, para, irmão. Na sexta trombeta, para. Da mesma forma que você vai lembrar de Josué. O que Josué fez? Josué, ele andou, deu eles 7 trombetas e mandou eles dar 7 voltas e tocar 7 vezes e dar o grito, que a muralha de Jericó cairia. Amém? Mas o que acontece? Quando chegou, ele andou 6 vezes e tocou a trombeta. Amém? 6 vezes. Quando chegou na sétima, o que ele fez? Ele deu mais 6 voltas, irmão.
Aí na hora, quando ele completa a sétima, aí ele toca a trombeta, aí ele dá 6 voltas, ele toca a trombeta, e o que acontece? Eles gritam e a muralha de Jericó é caída. E o que faz? Raabe é resgatada. É a mesma coisa acontecerá no tempo do fim. O que acontecerá? O Senhor deu 6 trombetas, irmão, anunciando todas as coisas. Aqueles que confiaram no Senhor vão para o deserto. Aqueles que não confiaram vão colocar a marca, vão confiar na besta. Aí o Senhor fará juízo sobre elas. E esse juiz estenderá, vai se cumprindo até a sexta trombeta. Quando chegar na sexta trombeta, no final dela, o Senhor toca a sua trombeta. Amém? Quando ele toca a sua trombeta, ele reúne o seu povo. E quando ele reúne o seu povo se encontra com ele nos ares. E quando ele está com o seu povo nos ares, aí vai cumprir os selos. Apocalipse capítulo 8, no versículo ali, o 4 e o 5, você vai ver que o anjo vai pegar uma taça e vai jogar. Amém? Essa será a última taça, no selo. No sétimo selo, você vai ver que o anjo pega a taça e joga. E você vai ver que a trombeta, a primeira trombeta, a sétima trombeta, quer dizer, ela tem lá, quando toca ela, acontece o quê? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. A mesma coisa vai ter aqui na sétima taça, aqui mesmo, no versículo 8. Vozes, trovões, relâmpagos e grandes terremotos. Amém, irmãos? Agora, voltando aqui para você entender aqui, que esse ponto aqui não é o dia do Senhor, não é a ira. Se você imaginar que você vai estar no céu e as iras vai começar a cair aqui, você vai ver que não é isso. Amém? Porque o grande dia do Senhor não é essa ira aqui. Não é essas taças aqui. Porque aqui mesmo, nas próprias taças, você vai ver que vai falar que ainda há de acontecer o grande dia do Senhor. Aqui mesmo, versículo 13. E da boca do grande dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rã, porque são espíritos de demônios que fizeram milagres. Vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Grande dia. Amém, irmãos? Ainda tem de acontecer. Amém? Você vai ver que Deus fala, qual que é o grande dia do Senhor? A vinda do Senhor, ele há de lutar contra esse povo e joga esse povo aonde? No lago de fogo. Amém, irmãos? No lago de fogo. Esse é o grande dia do Senhor, o dia do Senhor, irmão. Amém? Que ele há de pegar seus inimigos e jogar no lago de fogo. Aqui na sexta taça, o que está acontecendo? O inimigo está reunindo o seu povo. E o Senhor vai deixar. E quando eles estão reunindo o seu povo, no final desses aqui, o Senhor vai fazer o que? O Senhor há de arrebatar a sua igreja. Na sexta taça, o Senhor arrebata a sua igreja. Porque finalizando a sexta taça, o Senhor vai tocar a sua trombeta. Ela tem que finalizar. Não vai ser na sexta taça que você vai ser arrebatado. Vai ser no final dela, porque já vai entrar a sétima taça. E quando entra a sétima taça, o Senhor toca a trombeta para anunciar a sua vinda. E quando ele vem nos céus, aí ele rebata a sua igreja ao encontro do Senhor. Amém? Vamos continuar. Esse ponto, você entendendo isso, irmão, você está vendo que a sexta trombeta, que as taças não tem nada a ver com o grande dia do Senhor, que não é, você vai estar arrebatado e a ira vai descer. Essa ira aqui não se compara no dia do grande dia do Senhor. Não se compara com a ira do Senhor, irmão. Não se compara com aquilo que o Senhor preparou para esse dia aqui. Amém? Nem se passa, nem se compara. Mas claro que esse dia aqui é um juízo que o Senhor está fazendo. O Senhor já tinha decretado isso com quem? Com Gog. Ele já tinha falado com Gog que haveria de trazer Gog para Jerusalém. Quando Jerusalém se achasse que estava o quê? Tranquila, que estava em paz, o Senhor traria Gog, mas depois o Senhor santificaria em Gog. Amém? Vamos lá em Ezequiel. Vamos só marcar aqui.
para o vídeo não ficar grande, porque... Vamos aqui em Ezequiel 38. Ezequiel 38, vamos ler do versículo 14 em diante, amém? Vamos ler do versículo 14 em diante. Portanto, Ezequiel 38, versículo 14 em diante, nós vamos ler até o 23. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura, não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habita em segurança? Você vai lembrar de quem? De 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo vai dizer, quando eles achar que estão em segurança, logo, logo virá o quê? Repentina destruição. Virás, pois, do teu lugar, do extremo do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, grandes ajuntamentos e exércitos poderosos, e subirá contra o meu povo em Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheças a mim, quanto eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram longos anos, que te traria contra eles? Sucedeu, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Grande temor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as árvores do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, de todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo. Aqui ele está trazendo a vinda dele, está falando da manifestação do Senhor. Amém? Quando os montes vão cair, as coisas vão se desabar. Mas vamos continuar para nós trazer um raciocínio completo. E os montes serão destilhados abaixo, e os precipícios descerão, e todos os muros desabarão por terra. Portanto, chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltarás contra o seu irmão, e contendereis com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, sobre muitos povos que estiveres com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então você vai ver aqui o que vai dizer aqui primeiramente, que quando Jerusalém estiver tranquilo, o Senhor há de trazer Gog. Mas o que o Senhor disse? Eu também me santificarei em cima de você, Gog. Do mesmo jeito que eu vou te trazer para fazer juízo, eu também vou fazer juízo em você. Amém? Do mesmo jeito que o Senhor há de trazer Gog, o Senhor também há de fazer juízo sobre Gog. Primeiramente, ele fala que os homens, uns vão matar o outro. Amém? Vamos supor, os soldados andando junto, eles vão se matar junto. Mas o Senhor também disse aqui, no 23, e contenderei com ele por meio da peste. Você sabe que qual que é a primeira taça? Peste, irmão. Úlcera, saraiva que vai descer. Úlcera.
que vai dar sobre os homens, sobre a carne, amém? E do sangue, e do sangue. Você sabe que o Senhor há de colocar o quê? Água. Vai dar água no mar, no rio, tudo se tornará o quê? Em sangue. E uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva. Amém? Você sabe que na última taça ele derrama isso. Grandes pedras de saraiva. Amém? E enxofre farei chover sobre eles e sobre as suas tropas. Amém? Enxofre farei chover sobre eles. E enxofre, você sabe que é com o quê? Com fogo. Amém, irmãos? Enxofre ardente. Amém? Você vai lembrar o quê? As trombetas. O que o Senhor vai fazer aqui na sexta trombeta? Fogo qual que é os homens que serão mortos? Porque esses três foi mortos a terça parte dos homens. Isso é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Amém, irmãos? Pelo enxofre, derramando sobre quem? Sobre Gog. E eles não se arrependem, ligando nas taças. Eles não se arrependem do mal que eles cometem. Amém? Aí o Senhor vai permitir eles se reunir, e quando eles se reunir, vai se cumprir isso. Eles vão se matar um ao outro. A batalha, o Senhor não vai precisar furar, fazer nada. O Senhor vai dar uma ordem. Eles mesmos vão se matar, eles mesmos vão se lutar, irmãos. Amém? O Senhor vai estar com seu exército, claro, juntos. Mas o Senhor não precisa levantar a mão, só o Senhor falar, irmãos. E você vê que eles vão estar o quê? Um se matando ao outro aqui. Amém? Primeiramente, você entende aqui que a sexta trombeta está ligada no início das taças. Esperando finalizar a sexta taça para voltar a tocar a sétima trombeta. Que aí junta a sétima trombeta, o sétimo selo, e junta também a sétima taça. Amém? Você entendeu isso? Amém. Ficou fácil? Ficou. Agora vamos para os pontos. Agora vamos para Amós. Amém? O que Amós vai dizer? Você viu que eles não se arrependem, irmão. Deus está derramando a sua ira sobre aqueles que são o quê? Rebeldes. Amém? Aqueles que são rebeldes. Porque eles não se arrependem. Amém? A mesma coisa aqui, irmão. O que vai acontecer aqui em Amós? Primeiramente, no capítulo 4, no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, o Senhor está falando com Jerusalém. Primeiramente com as nações. Fala primeiramente com as nações no capítulo 1, no versículo 2, vai falar com Judá e com Jerusalém, que eles o que? Deixaram os mandamentos do Senhor, que eles fizeram as coisas do Senhor. No versículo 3, o Senhor vai dizer para eles que antes dele fazer qualquer coisa, ele anuncia e serão profetizados sobre eles. Por quê, irmão? Porque eles estão sendo rebeldes, porque não sabe fazer o que é reto. Amém? Israel não sabe fazer o que é reto e acaba deixando as coisas do Senhor. Aí o Senhor vem e decreta sobre eles um juízo. Amém? Aí vem o versículo, vamos ler o capítulo 4, versículo 5. E vamos ler em diante. Amém? E ofereceu o sacrifício de louvores do que é levantado e aprengoai as ofertas voluntárias, publicai-as porque publicai-as porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor. Primeiramente, o Senhor fala com eles, fazeis sacrifício, louvores, aqueles negócios ali, porque isso vocês gostam. Não é nem Deus que está gostando, não, é eles que estão gostando. Fazendo o quê? Sacrifícios, irmão, que, primeiramente, se você fazer um sacrifício e não guardar a lei de Deus, seu sacrifício não vale nada, porque o importante é guardar as palavras que saiu da boca do Senhor Deus. E Israel não estava guardando a palavra do Senhor, não estava aceitando as palavras do Senhor. Amém? Vamos continuar. Por isso também vos dei limpezas de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Primeiro o Senhor limpou o que? Os dentes deles. Deixou eles o que? Com fome, sem pão. Mas o que eles aconteceu?
não se arrependeram. Lembra das taças? Lembra também da sexta trombeta? Amém, irmãos? Eles não se arrependem. Vamos continuar. Além disso, retirei de vós a chuva, quanto ainda faltava 3 meses. Olha, ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre vós uma cidade, e não choveu sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas outro sobre o qual não choveu, secou-se, andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outras cidades para beber água, mas não se saciaram, contudo não se converteram a mim, diz o Senhor. Agora eles vai o quê? O Senhor fala, eu fiz chover numa cidade e em outra, eu fiz chover numa cidade e em outra, amém? E vocês saíram andando atrás de águas, e quando achou, ali não saciou a sua sede, amém, irmão? Não saciou a sua sede, e eles não o quê? Não se arrependeram, amém? Feri vós com queimaduras e com ferrugens, e multidões das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a lagostas, ou gafanhoto, está escrito gafanhoto, né, na original. Contudo, não vos converteu a mim, diz o Senhor. Olha agora, irmãos, o Senhor fala, feri vós com queimaduras, amém? E com ferrugem, primeiramente com queimaduras. Irmão, você já lembra do sol abrasador que vai vir sobre eles, mas eles não se arrependeram. E aqui é claro que tem pontos que vai te lembrar das trombetas, amém? Que vai falar de fome, que ele tocou ali, mas eles não negociou. Mas aí ele vai começar trazendo coisas que uns pontos que eles não se arrependeram, que eles não se converteram ao Senhor. Amém? E vem aqui no 10. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens, matei a espada e os vossos cavalos, deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fez subir ao vosso nariz, contudo não vos converteu a mim, diz o Senhor. Eles ainda não se converteram ao Senhor. O Senhor trouxe o quê? A peste contra vós, à maneira do Egito. O que o Senhor disse, que se eles fossem contra a palavra dele, ele trazia o quê? As pragas que aconteceu no Egito. Na lei o Senhor fala isso. E agora o Senhor fala, eu trouxe conforme a praga do Egito, todas aquelas coisas ali para cima deles, mas eles o quê? Não se converteram. O Senhor trouxe o quê? A espada, não se converteram, permitiu ele o quê? Perder os bens deles, mas eles não se converteram. E o cheiro, o mau cheiro, irmão, de mortos sobre os lugares, os maus cheiros, porque vai ter mortos para tudo quanto é lugar. Amém? Mas mesmo assim eles não se converteram. Agora vamos continuar. Ó 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverte a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado no incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Como Sodoma e Gomorra foi convertido, irmão? Com saraiva de fogo. Saraiva descendo do céu, irmão. Foi assim que ela foi convertida, como fogo desceu do céu e consumiu Sodoma e Gomorra, como enxofre, desceu sobre eles, amém? Isso você está vendo que eles não se converteu. Quantas vezes o Senhor falou isso? Não se converteu, ó. No versículo 6, não se converteu. No versículo 8, não se converteu. No versículo 9, não se converteu. No versículo 10, não se converteu. No versículo 11, não se converteu. 5 vezes o Senhor fala com eles isso. Vós não se convertestes a mim. Agora olhe no 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Tá mandando eles o quê? Se preparar. Se prepare, ó Israel. Na quinta aqui, ele já está dizendo, se prepare, ó Israel,
para que se encontrares com o Senhor. Amém? Tem pessoas aqui que vão morrer que não vão ressuscitar, mas tem pessoas aqui que vai ver o Senhor, irmãos. Amém? E ele está dizendo, se prepara, porque se prepara para você ter um encontro com o Senhor. Primeiramente, irmão, tem pessoas na taça que não vão ressuscitar. Vai se cumprir Jeremias, que o Senhor disse que não vai se ressuscitar. Amém? Porque eis aqui o que forma os montes e cria os ventos, e declaras ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa aos altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Que hora que ele vai fazer o dia se tornar trevas? Se não será na sexta taça, na quinta taça. Amém? Na quinta taça ele faz o quê? Os dias se tornar trevas. Você está vendo que esse contexto está ligando diretamente com o final. Está falando com eles que eles não se arrependeram. Você pode ver que as taças estão ligadas aqui dentro. Amém, irmãos? As taças estão ligadas aqui dentro. E eles o quê? Não se converteram. Não se arrependeram. Aí você para agora e fala assim comigo, né? Me pergunta assim. Mas espera aí. Aonde que está agora o que está mostrando que os selados não é no início? Porque no início do vídeo, né? Eu mesmo disse que eu falaria sobre os selados. O povo que será selado. Amém? Agora, irmãos, preste atenção que aqui vai estar a revelação de todas essas coisas. Aqui vai fazer um resumo. Ezequiel, capítulo 9. Você vai ver que o início, irmãos, o início para os selados não é na primeira trombeta, fechou, não vai ter mais selados. Não, pelo contrário, você vai entrar na grande tribulação, Deus vai tocar trombetas, reunindo os povos de todas as nações, amém? De todas as nações, para ir para um lugar, porque esse povo reunirão e irão para o deserto, porque Deus há de proteger um povo. E essas trombetas é para isso, é para chamar os selados, para chamar o povo de Deus. Amém? Aqueles que aceitou o Senhor serão selados pelo Espírito de Deus. Eles receberão o Espírito de Deus e irão para o deserto com o Espírito de Deus. Amém? E aqueles que apostatar ali no meio, né? Aqueles que apostatar no meio, eles não vão voltar, irmãos. Amém? Porque se apostatar ali mesmo, ele vai ficar, porque Deus vai te proteger o seu povo. Mas voltando aqui, vamos olhar esse Zacarias, vamos ver o que Zacarias fala. Zacarias não, Ezequiel, amém? Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olhava para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão e a sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Senhor de Israel se levantou de sobre os querubins, sobre os quais estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse ele, o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio dela. Primeiramente aqui você vai ver o que? Ele vai falar, chama lá 6 homens. 6 homens com a arma destruidora. Só que aqui não vem 6 homens, vem 7 homens. 7 homens. Só que um aqui ele tem um negócio de pintar, um pincel de pintar, mas ele também há de destruir. Amém? Ele também há de destruir, ele há de jogar um cálice sobre a cidade. Amém? Então vem 7 homens, 7 juízes.
Amém? Vem 7 homens aqui, irmãos. 7 homens para fazer o quê? Guerrear contra Jerusalém. Guerrear contra homens rebeldes. Principalmente homens rebeldes. Você vai ver que é contra falsos profetas. Você vai ver no capítulo 12. Contra idólatras, falsos profetas. Homens que deixaram a lei do Senhor. Homens que abandonaram a palavra do Senhor. Então, principalmente, você vai olhar o quê? Que vem 6 homens. Amém? Só que antes desses 6 homens começar a matar, o que foi dito? E disse ele, o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspira e que geme por causa de todas as abominações que se comete no meio dela. Esses homens são os anjos, são aqueles que vai estar com as taças, irmãos. É eles que vão receber as taças, amém? Você vai entender isso quando nós começar a ler. Vamos aqui continuar. E ao outro disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupeis os vossos olhos, nem vos compadeceis, matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até entre exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. Primeiramente, o que ele disse? Aqueles que têm a marca do Senhor, amém? Aqueles que têm a marca do Senhor, não toqueis neles. Amém? Aqueles que estão selados. Para o quê? Para a redenção. Amém? Mas ele disse aqui, e começai pelo meu santuário. Começai pelo santuário. Até ver aqui na minha cabeça Pedro, né? Que Pedro fala que o Senhor começará o seu juízo pela sua casa. Imagina aqueles que vão ficar os ímpios. Aí fala, e começando pelo homem, vai velho, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse ele, contaminai a casa e enchei os atos de mortos. Saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caiu sobre a minha face, e clamei e disse, Senhor Deus, dá-se-á caso que destruas todos o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Olha, depois que vem o destruidor, esses 6 homens que caem para dentro da cidade e começam a destruir a cidade, amém? Destruir os homens, né? Nem a cidade, é os homens. Aí o que acontece? Só fica Ezequiel, amém? Só fica Ezequiel. Ali morreu todo mundo e só ficou Ezequiel. Ezequiel está o quê? Selado pelo Espírito de Deus. Ele é o quê? É um profeta. Ele selado, ele caiu e falou, nossa, Senhor, só sobreviveu eu. Aí já começou a clamar ao Senhor, Senhor, dá-se-á acaso que destrua todos o restante de Israel, derramados a tua indignação sobre Jerusalém? Amém? Ele clama. Amém, irmãos? Agora vem. Você tá vendo que ele está falando de Israel e de Judá. Amém, irmãos? De Israel e de Judá. Israel foi destruída. Judá ainda sobrou um povo ainda. Amém? Israel foi destruída, mas Israel foi destruída, mas Judá ele ainda clama, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. Sobre Jerusalém, tem 2 contextos aqui. Vamos continuar. Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque diz, o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê? Pois também, quando a mim, não pouparás os meus olhos, nem me compadecereis, sobre a cabeça deles farei cair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo, fiz como me mandastes. Então você vai ver que agora, quando vai o destruidor, amém, na sequência que o destruidor está indo, você vai ver que também aqui
o anjo que pintava, essa pessoa que apareceu aqui, que tem o pincel de Deus nas mãos, o que ele faz? Ele está passando, o destruidor, destruindo Jerusalém, ele entra, Jerusalém não, destruindo Israel, ele entra em Judá e começa a marcar todos os povos. Amém? Aconteceu uma destruição em Israel, na sequência, o profeta fala que só sobreviveu ele e ele clama para agora para ajudar. E aí o anjo chega e fala: já marquemos, já selei, Senhor. Aí o que acontece? Vamos na sequência. Depois olhei, depois de quê? Disso tudo aqui. Tá o mesmo contexto. Amém? Tá o mesmo contexto. Entrando agora no versículo 10, tá o mesmo contexto. Depois, ou alguma vai estar, e quando, ou então, vai estar assim, amém? A minha tá, depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Olha bem agora, no versículo 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche a tua mão de brasa acesa dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Você vai ver que esse homem aqui, lá, quando chamou 6, ele veio que se conta 7, amém? Só que ele também marcava os seus selados, ele marcava os selados de Deus, mas também foi dada autoridade para ele o quê? Derramar fogo sobre a cidade. E, igual falou aqui, de brasa acesa dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Espalha sobre a cidade. Vamos aqui no versículo aqui, porque o vídeo já ficou grande. Amém? Ezequiel capítulo 10. Depois você lê o contexto, amém? Do capítulo 10 de Ezequiel até chegar aqui no 7. Amém? Aí tá assim, ó. Vamos ler aqui, ó. E sucedeu, pois, que quando dele... E sucedeu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: tomai fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava dentre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Então você vai ver que o que aconteceu agora? Ele foi lá no meio dos 4 querubins. No meio dos 4 querubins, um querubim entrou, pegou o fogo, amém? Deu ele as brasas e ele saiu. E ele saiu para quê? Para jogar as brasas. Amém, irmão? Saiu para jogar as brasas. E aqui tá onde que ele tá. Aqui tá o contexto dele. E tá assim, ó. Versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi ele dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, dentre a mão do anjo, até diante de Deus. Você viu que primeiramente em cima dos querubins tinha o quê? Tinha um trono. Em cima dos querubins tinha um trono. Amém? Em cima da face, de cima da cabeça dos querubins existia um trono. E esse anjo desce para pegar essas brasas e jogar. Amém? Ele desce aonde? Aonde que está aqui o santo, aonde que está o altar. Amém? Aqueles querubins, eles estão em volta do altar, onde que fica guardadas as orações dos santos. Quem guarda é os próprios querubins. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos,
e terremotos. Jogou sobre a terra. Aqui que ele disse? Jogai sobre a cidade brasa de fogo. Então você está vendo que no sexto selo, que é ligado diretamente no sexto selo, que é ligado diretamente com as taças, amém? Que é ligado diretamente com as taças, a sexta taça, olha o que vai falar aqui, ó. Na sexta taça. Na sexta taça, vamos ler aqui, ó. Na sexta taça. Na sétima taça, quer dizer. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões, e relâmpagos e vozes, e uma grande terremoto, como nunca houve, desde que houve homens sobre a terra, e foi esse grande terremoto, e grande cidade fendeu em três partes, e as cidades, nas nações caíram, e da grande Babilônia. E lembrou-se Deus para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadas de peso de 1 talento, e os homens blasfemavam de Deus por causa das pragas, das saraivas, porque as suas pragas eram muito grandes. Você está vendo que ainda tem gente aqui que está ainda blasfemando, a saraiva caindo, e eles blasfemando contra o nome do Senhor. Amém? Você vai ver que ainda, mesmo com saraiva, com coisas caindo, ainda fica aqui pessoas aqui ainda. Amém? Ficam pessoas que o Senhor há de descer e guerrear e jogar eles no lago de fogo. Porque, irmãos, nessa hora a igreja ainda está no céu. A igreja, nessa hora que desce essa taça, a igreja está no céu, reunida com o Senhor. E o Senhor joga essa taça aqui. E ainda, depois que ele joga essa taça, que é a ira do Senhor aqui sobre essa terra, que houve terremotos e tudo, ainda sobrevive pessoas. Que aí o Senhor desce com seus santos e faz um juízo e joga eles no lago de fogo. Amém? Então, voltando aqui para Ezequiel, você entende que aqui, no capítulo 9, está dizendo que antes que esses 6 homens atacassem a cidade, o que ele disse? Selai primeiro. Selai primeiro. Quando você olha para o estudo que nós fizemos, que você vê que vem a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Na sexta o Senhor para. Na sexta o Senhor para e vem com as taças. As taças já é juízo. É aqui, irmãos, que quando começa a quinta trombeta, que diz? É só tocar naqueles que não têm o selo de Deus. E assim é os anjos que estão liderando os homens. Porque os anjos sabem quem é selado e quem não é. Os homens não sabem. Nós não sabemos, mas os anjos que estão liderando, que estão subindo e descendo sobre as testemunhas de Deus, trazendo informações, trazendo as coisas, eles sim sabem. E também os anjos que estão decretados para trazer devastação, destruição, eles também sabem. Eles olham para os homens e vê o selo de Deus e sabe, esse é de Deus. Amém? Esse selo é para os anjos saber. Para Miguel, todos os anjos ali todos os anjos celestiais, todos os anjos celestiais e todos os anjos, todo principado e potestade, amém? Dos céus, saber quem são os servos de Deus. Eles são selados para eles saber. E toda a potestade das trevas saber quem são os de Deus. Quem que eles podem ferir, quem não pode. Quem está autorizado e quem não está. Por isso existe esse selo. E esse selo acontece a partir do momento da quinta trombeta. Vem ali que os anjos já veem, já sabem quem estão selados. Amém? Só que a partir do momento que entra, que passa ali, que o povo de Deus saiu ali, que ele fez a separação, que o povo dele vai para o deserto, agora ele faz juízo. Ele fala, agora começai pelo meu santuário. Começa pelo meu santuário e vai. Porque agora eu vou fazer juízo. Agora eu vou fazer cumprir a minha palavra. É isso que o Senhor está mostrando aqui. Amém? Então você vai ver que nesse ponto aqui tem 7 homens.
Amém? 6 já saiu. Só que antes desses 6 sair, saiu um. Esse um tinha autoridade para selar. Ele tinha autoridade para marcar. Ele tinha autoridade para tudo isso. Depois que estava marcado, o que que disse ali? Depois que falou, vai, sele todos aqueles que estão gemendo, sentindo dores. Aí foi lá e selou eles. Depois o que que acontece? Os destruidores vêm e atacam. Depois que acaba aqui, vem o último. Ele mesmo é o último. O Senhor é o último. Esse anjo, ele pega e derrama a última taça. Amém? Ele derrama a última taça. Você vai ver que eles estão chegando perante a casa do Senhor. Eles estão diante do templo do Senhor. Amém? Que aqui é a casa do Senhor, aonde que está aqui em Ezequiel. Amém? Da casa do Senhor eles viram saindo da porta do norte, indo até encontro a ele. Amém? Saindo esses anjos da casa do Senhor para quê? Para entrar dentro da cidade e começar a destruição. Amém? Da mesma forma que você vai ver isso acontecendo também em Apocalipse. Da mesma forma você vai ver aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 15. O que que vai dizer aqui depois ali? Aqui no finalzinho aqui, ó. Vai falar assim, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com um cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com uma fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se cumprisse as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? Ninguém podia entrar no templo até que se cumprisse, completasse. Amém? As pragas, completasse, irmão. Então você vai ver que não é no início. Não é no início. Você vai ver que começa pelo meio, irmão. Senão não teria sentido nenhum de existir o Apocalipse. Para que então existiria o Apocalipse? Amém? Não tem fundamento. O Apocalipse é para reunir o povo de Deus. É para chamar o povo de Deus e ali eles receberão o Espírito. Eles serão selados. Eles irão para o deserto. A partir do momento que eles vê as trombetas, irmão, e vê as testemunhas dizendo e reunindo todo o povo em um lugar, porque eu penso assim que vai ser reunido em um lugar, todo esse povo, por isso essas trombetas vão tocar, e esse povo há de reunir em um lugar. E quando eles se reunirem em um lugar, eles vão para o deserto. E depois disso, que eles já fez o que foi chamado, decretado, reunido, juntado, eles vão. Amém? Depois que eles for, aí os que ficarem receberão a ira de Deus. E ainda mesmo que essa ira caia aqui nessa terra, irmãos, sobre homens, homens ainda sobreviverão, ficarão vivos. Você vai ver que essas pragas, só a terça parte vai morrer. Amém? Ainda vai sobreviver homens. Você vai ver que até na 7ª taça, você vai ver que eles ainda caindo a saraiva sobre eles ali, você vai ver que ainda tem pessoas blasfemando contra o Deus do céu, que era dono dessas pragas. Amém? Então é isso, irmão. O estudo foi só um resumo, usando 2 profetas, para não ficar esse negócio de imaginação minha, imaginação dos outros. Amém? Usei 2 profetas para mostrar esse tempo, esse momento. Amém, irmãos?